Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para tentar ajudar a acalmar um pouquinho o coração das mães, principalmente dos bebês pequenininhos, tá? Em relação ao ganho de peso, tá bom? Eu tenho seguido muitas famílias e muitos bebês que estão em aleitamento materno, exclusivo ou até mesmo complementado e que mantêm um ganho de peso limítrofe, né? Então a gente costuma ouvir falar que um bebezinho, né, nos primeiros meses tem que ganhar aí 25, 30 gramas de peso por dia, né? Essa regrinha é quando a gente pensa num bebê que está crescendo na média. Então, a gente tem aquela curvinha de crescimento, né? Que a gente faz acompanhamento do crescimento dos bebês. E quando o bebê vai crescer na média, mais ou menos ele vai ganhar isso, tá? A partir de 20, 25 até uns 30. Tem alguns que vão ganhar mais e tem alguns que vão ganhar menos, tá bom? Então, muitas vezes, a gente pediatra e também, né, como mães, a gente fica um pouquinho ansioso para ver o bebê realmente ganhando esse peso que todo mundo falou pra gente que precisaria ganhar, né? E é claro que quando a gente percebe um bebê que tá no limite, então tá ganhando aí 15, 18 gramas, a gente precisa ficar preocupado e, assim, excluir que tem outras causas para isso, né? As principais são infecção de urina, né? Alguma alteração mais genética, né? Um hipotireoidismo, alguma coisa relacionada à alergia alimentar. Mas isso vai depender de cada bebê, de como a gente vai observar o crescimento e esse histórico prévio do bebê, tá? Mas alguns bebês, mesmo depois que a gente faz toda a triagem, a gente faz todos os exames, sai o teste do pezinho, sai tudo, eles mantêm esse ganho de peso, tá? Eu tenho seguido várias famílias que tem acontecido isso. Então, são bebezinhos que nascem pequenininhos e que continuam crescendo ali naquela curvinha, quando a gente olha a curvinha de crescimento, que a gente chama do percentil 5, o Z-score -2, tá? É um percentil que não quer dizer que tá errado, que o bebê tem uma doença. É só que ele tá na minoria, né? Então, aquela curvinha serve pra gente saber a maioria, que é a média, que tá lá no meio, o mais para baixo e o mais para cima. Tem alguns bebês que vão crescer mesmo seguindo a curvinha mais de baixo e alguns os mais de cima. E tá tudo bem, tá? Se o bebê tá indo bem, tá desenvolvendo bem, tá mamando bem, xixi, cocô, tudo certo, isso só indica pra gente que é uma tendência daquela criança em ser mais pequenininho mesmo. Eu sempre falo pros pais, né? Então, um bebê que nasce bem pequenininho, não dá pra gente esperar que ele seja uma criança super alta, né? Que ele ganhe peso super rápido. Até a gente pode ir pro outro extremo se a gente forçar esse ganho de peso, né? Que lá no futuro isso pode levar a uma obesidade. Então, eu queria só trazer esse vídeo assim pra acalmar um pouquinho o coração, tá bom? Eu sei que é difícil, mas é por isso que a gente pediatra tá aqui, para olhar para cada criança do jeitinho que ela é, com o histórico familiar dela, com o histórico do parto, da gestação, e aí realmente fazer esse segmento devagarzinho, para saber se realmente a gente precisa se preocupar ou se não, é só mesmo uma característica daquela criança, tá? Na maioria das vezes vai ser uma característica da criança. E a gente vai seguindo por toda a vidinha. Algumas crianças mantêm esse padrão de crescimento, vão ser crianças mais baixinhas, mais magrinhas mesmo. Se olha para a mãe e para o pai também são, né? Enquanto outras vão chegar um momento da vida que elas acabam cruzando uma curva, que a gente fala. Então, elas conseguem entrar ali mais na média, tá? É que nesses primeiros meses a gente não consegue saber do futuro. Então, dá mesmo uma ansiedade grande nos pais e na gente como pediatra, tá? Mas quando a gente acalma um pouquinho, olha para a criança, observa os sinais de desenvolvimento, né? Vê que ela, apesar de ganhar pouquinho por dia, continua seguindo uma curvinha, a gente fica mais tranquilo, tá bom?